Bora, bora, bora nos tornar mais sábios. E aí, me conta, como que começou a semana? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Essa coisa de fazer live com óculos é complicado, né? O reflexo fica nos óculos da gente, mas não tem jeito, né, gente? A gente não consegue fazer a leitura sem os óculos, então bora lá. O que acontece? Neste capítulo 6, ele vai falar pra gente do que acontece, né, a respeito de ser fiador de alguém, a respeito da preguiça, a respeito da perversidade e as 7 coisas que o Senhor odeia, né? Então, ao primeiro aqui que ele fala é o fiador, né? E aí ele fala o seguinte, que você não fique fiador de ninguém, né? E ele fala que se por acaso você caiu nisso, né? Meu filho, se ficaste por fiador do teu próximo, se estendeste a mão a um estranho, se te ligaste com as palavras dos teus lábios, se ficaste cativo com a tua própria linguagem, faze, pois, meu filho, o que te digo, livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. O que ele fala? Não fique fiador de ninguém. Ele fala o seguinte, que a gente pode ajudar com tudo. A gente pode dar instrução, a gente pode ajudar a pessoa, ensinando ela a fazer algo para conseguir levantar o dinheiro que ela precisa. Ele fala para a gente fazer qualquer coisa para ajudar, né? Mas não fique como fiador do seu irmão. E eu, né, da outra vez eu contei para vocês de uma experiência da minha família. Eu tive um tio, né, eu tenho, que ele ficou fiador dos próprios irmãos dele. E na hora que o negócio foi à ruína, quem teve que pagar foi esse tio. Então ele teve que tirar, né, dos próprios filhos recurso. As crianças não puderam estudar em escola boa, todo mundo teve que ir para a escola estadual. Por quê? Porque ele não conseguiu prover para a família dele uma condição de vida simplesmente porque teve que pagar a dívida de outro. Então, ele fala o seguinte, né? Vai, apressa-te e solicita com instância. Não conceda sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como gazela do caçador e como pássaro das mãos do que arma laços. E o que ele fala aqui? Que você vá apressadamente e se livra. Pede ao seu irmão que te tire disso. Mas jamais fique de fiador de alguém. Então, essa é a primeira instrução. Gente, isso daqui já tem mais de 3.000 anos. Olha o que Salomão está ensinando para a gente. Desde aquela época, já não era legal fazer isso. Você imagina fazer isso agora. Então, por isso que é importante, né, a gente ler Provérbios, porque realmente tem coisas que já não funcionavam naquela época. E aí, às vezes, o que acontece? Os abençoados, né, no caso a gente, fica querendo inventar a roda. E aí, inventa a roda e cai na armadilha. Então,
Vamos observar isso e não cair nessa não vamos ficar de fiador dos outros, né? A segunda coisa que ele alerta a gente aqui é a respeito do que? Da preguiça. E aqui, Salomão é fantástico, porque ele faz analogia com a natureza, né? Muitas coisas ele busca da natureza para poder explicar para a gente. E a respeito da preguiça, ele fala o seguinte: vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito, e a indigência viverá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. Então, o que ele está falando aqui? A preguiça, gente, ela tem que ser banida das nossas vidas. E aí, ele fala, né, a preguiça, a pobreza, a indigência, elas vão estar presentes na vida da pessoa que é preguiçoso. E aí a outra analogia é: até que ponto a pobreza de alguém, ela é fruto da injustiça? E até que ponto essa pobreza da pessoa é falta de diligência e de empenho pessoal? Então, ele está falando exatamente o quê? Que a gente tem que trabalhar para a gente ganhar a vida. Que a gente tem que trabalhar para ter direito ao pão de cada dia. Em outras palavras, Paulo apóstolo falava, né? Todo trabalhador tem direito ao seu salário. Então, Jesus nunca foi socialista. Jesus sempre pregou que todo mundo trabalhasse. Ele não pregou, né, diferente de teoria de prosperidade, que todo mundo vai ficar rico. Isso não. Mas que todo mundo fosse o quê? Produtivo. E aqui ele está mostrando para a gente o quê? Que a pobreza, né? A pobreza é sinônimo do quê? De improdutividade. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não querem saber de fazer absolutamente nada, né? Mas quer ter uma vida mais ou menos, uma vida tranquila. O pão de cada dia, todo dia na mesa. E aí eu te pergunto, é justo? É justo com quem levanta todo dia cedo, com quem trabalha, com quem corre atrás? Até que ponto é injustiça a pobreza? Porque tem muita gente por aí. Ontem mesmo eu estava voltando da caminhada e aqui na esquina de casa tem um supermercado. Direto, tem pessoas que ficam na porta do supermercado pedindo ajuda para alguma coisa. Ontem tinha um rapaz, tô falando rapaz, mas ele devia ter uns 20, entre 25 e 30 anos. Alto, forte, sentado na porta do supermercado, pedindo que comprasse um pão, um saco de arroz. E aí eu te pergunto, tanta coisa para fazer, né? Na rua tem tanto prédio com jardim, precisando de cortar uma grama. A pessoa, ao contrário de oferecer o tempo dela para trabalhar, para limpar uma calçada, para fazer algo, ela simplesmente senta e começa a pedir. Então, gente, não é que a gente não tem que analisar, ajudar o próximo, não se trata disso.
Mas, às vezes, a partir do momento que a gente se coloca no lugar de prover para alguém que não trabalha, que não está buscando o ganha-pão, a gente simplesmente está fazendo um desserviço para essa pessoa. Porque a gente está impedindo essa pessoa de se desenvolver. Porque todo ser humano tem direito ao trabalho de cada dia. Uma coisa é a pessoa estar desempregada, passando por um momento difícil de não encontrar trabalho. Outra coisa é a pessoa não querer fazer nada. E a gente consegue identificar exatamente quem é quem, né? A gente consegue identificar quem está passando de preguiçoso e quem realmente está com dificuldade, ou seja, um momento da vida dela. Então, o alerta segundo de Salomão é esse. O terceiro aqui, ele vai falar sobre as 7 coisas que o Senhor odeia, né? Ele fala de coisas que às vezes causam até impacto na gente, né? Mas ele fala de 6 comportamentos que são, assim, abominação para o Senhor, né? E ele convida a gente aqui a não abandonar os conselhos da mãe, mesmo ao mesmo tempo, né? Ele convida a gente a meditar sobre as vantagens de observar cada conselho, cada ensinamento. Então, vamos lá ver o que ele está falando. As 7 coisas que o Senhor odeia, e uma 7ª que lhe é abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr ao mal, um falso testemunho que profere mentiras, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Olha isso. Então, o que ele não gosta? Olhos altivos. Aquela pessoa que se acha, né? Aquela pessoa soberba. Aquela pessoa que ela sempre é a última batata do pacote, né? Sempre tem, né? Esse tipo de pessoa. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Um coração que maquina projetos perversos. Pés pressurosos em correr ao mal. O falso testemunho que profere mentiras. E o mais importante, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Gente, tem pessoas que dedicam a vida a falar da vida dos outros. Não satisfeita, não contente, às vezes, ao contrário de só falar, ela ainda vai e semeia discórdia. Ela fala uma coisa que depois ela vai lá no ouvido do outro e começa: você sabia que o fulano falou tal coisa? Você sabia isso? Ou seja, a pessoa ela é viciada em fofoca e intriga. Então, qual que é o convite pra gente? Saia e se livre desse tipo de pessoa. Não perca seu tempo de sentar numa roda para falar mal da vida dos outros. Você não vai ganhar absolutamente nada com isso. Aliás, é um comportamento que o Senhor abomina. Não o faça. Depois ele continua: traze-o constantemente, guarda teu filho, pois, os preceitos do teu pai, e não despreze os ensinamentos de sua mão. Traze-o constantemente ligados ao teu coração. Olha que coisa bonita. E presos ao teu pescoço. Eles te servirão de guia ao caminhar. Te guardarão, né, ao dormir e falarão contigo ao despertar. Porque o preceito é uma tocha e o ensinamento é uma luz. A correção e a disciplina são caminhos para a vida. Gente, a correção e a disciplina são caminhos para a vida. Às vezes a gente está tão ligado no automático que a gente não está nem percebendo. E quando você tem a graça
de vir uma pessoa e falar assim, você observou que isso daqui não vai dar certo? Você observou que essa escolha que você está fazendo aqui, ela está perigosa? É a coisa mais maravilhosa. É você poder ter alguém preocupado e engajado com o seu desenvolvimento, com o seu resultado como pessoa. Porque são pessoas que têm comprometimento com você. Somente esse tipo de pessoa vai abrir a boca para te dar esse tipo de conselho. Então, isso aqui é muito bom. E ele fala, não perca de vista os ensinamentos e os conselhos do teu pai e da tua mãe. Né? E aí ele fala que a correção e a disciplina são caminhos de vida para te preservar da mulher corrupta e da língua lisonjeira da estranha. Não cobices sua formosura em teu coração e não te deixes prender por seus olhares. Por uma meretriz, o homem se reduz a um pedaço de pão. A mulher adúltera arrebata a vida preciosa do homem. Porventura, pode alguém esconder o fogo em seu seio, que em suas vestes se inflamam? Pode caminhar sobre brasas sem que os seus pés se queimem. Gente, uma pessoa pode realmente estar no caminho do adultério ou mexer com uma mulher que tenha a língua lisonjeira, uma mulher que seja estranha, uma mulher que não tenha valores, não tenha princípios? Pode alguém mexer com esse tipo de pessoa, estar em companhia desse tipo de pessoa e não queimar os seus pés? E não se sujar? E não ter uma consequência para aquela escolha que ele está fazendo? Então ele fala, você consegue caminhar sobre a brasa e não queimar os seus pés? É a mesma coisa de você partir para o caminho de mexer com a mulher corrupta, com a mulher estranha, com a mulher lisonjeira, com a adúltera. Não tem como você entrar nesse caminho e não se queimar. Assim, o que vai para junto da mulher do teu próximo não ficará impune depois de a tocar. E aí, se você foi lá e mexeu com a mulher do outro, então, meu querido, aí você está com um problemão. Não se despreze o ladrão que furta, para satisfazer seu apetite quando tem fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de sua casa. Vai vendo. Quem comete adultério carece senso. É por sua própria culpa que o homem assim procede. Gente, quem comete adultério está totalmente fora do bom senso. Ele meio que está falando aqui que não existe uma justificativa para uma pessoa simplesmente escolher o caminho do adultério. Porque não vai ser um caminho que vai te levar à vida. É um jogo muito perigoso. E nós falamos ontem, né, sobre isso. A importância de escolher e de selecionar bem as pessoas com as quais se vai casar, se vai se comprometer, né? Quão importante é a época do namoro. Ah, mas eu fiz esse adultério aqui porque, nossa, minha mulher tá tão reclamona, ela tá tão enjoada, ela não me dá paz. Não existe justificativa. E a culpa é de ambos, né? Ambos, por quê? Porque estão ambos fora de senso. Se você está vendo que a sua casa está funcionando mal, se você está vendo que não está havendo diálogo, se você está vendo que não há carinho, não há respeito, senta, conversa, reveja, combine tudo de novo.
não caia no adultério. E isso tem que partir, às vezes, da gente, mulher. Às vezes o marido está fora de senso e a gente que tem que falar, ô, terra chamando fulaninho. Conversar, perguntar, né? O que está acontecendo? Nunca deixe isso acontecer. Não deixe as coisas tomarem um rumo que depois fica muito difícil de ir lá e remendar. Você está vendo que a pessoa está estranha, você está vendo que a pessoa não está contente, você está vendo que não está tendo interesse. Procura saber o que está acontecendo. Se cuida mais, seja mais carinhosa, tenha mais paciência. Ah, mas eu também trabalho, eu não sei o quê. Eu sei, gente, eu sei. Mas Deus nos fez para dar conta disso. Né? É por isso que lá no capítulo 31, quando ele fala da mulher virtuosa, a mulher de Provérbios é uma mulher que dá conta. Ela dá conta de ser servidora. Mas é claro que tem que haver um compromisso do outro também. Por isso é muito importante a época do namoro, né? De observar se a pessoa tem os mesmos princípios, valores. Porque o que acontece? Depois você não dá conta de ser servidora de uma pessoa que só quer para si e que não serve, né? Quando tem filho, então, fica praticamente impossível, porque é servir o tempo todo. E se é só a gente a servir, é muito complicado. Então, carece senso, carece bom senso, carece a gente refletir, opa, tem alguma coisa errada. O que eu preciso fazer para arrumar isso? E haja, e faça, mas não permita que isso persista, né? Só encontrará infâmia e ignômia, e seu opróbrio não se apagará. A pessoa que parte para o lado do adultério, ele só vai encontrar infâmia, ignômia e opróbrio, ou seja, vergonha. Você imagina quando isso vier à luz. Porque não existe nada que você faça na vida que fique coberto. A mentira tem, sim, perna curta. Não existe crime perfeito. Então, você consegue imaginar a vergonha que vai ser? Cuidado, muito cuidado. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem você chama para almoçar no fim de semana. Às vezes, a pessoa que vai cometer o adultério com o seu marido é pessoa que está convivendo debaixo do seu teto, por convite seu mesmo. Isso acontece diversas vezes. Então, tome bastante cuidado. Seja inteligente, seja sábia, tá? E vocês, homens, sejam inteligentes. Não caiam na armadilha. Porque você está disposto a lidar depois com a vergonha de ter que remendar esse erro, tá? E aí ele continua. Porque o marido furioso e ciumento não perdoará no dia da vingança, não se aplacará por resgate algum, e não aceitará nada se multiplicares os presentes. Então, é exatamente isso que ele está falando. Tome bastante cuidado, né? Se previne contra as relações ilícitas. Se previna disso. Não caia nessa armadilha. Mantenha, gente, o caminho da instrução. Às vezes a pessoa que está te instruindo, que está te dando um conselho, uma dica, às vezes pode até não ser a pessoa que você mais gosta na vida. Mas até com o diabo dá para a gente aprender. Então,
para, às vezes, de ficar achando, ai, porque ela falou de tal jeito, ai, porque eu não gostei da forma que ela conversou. Não foca na forma que a pessoa conversou. Foca na mensagem. Foca no conselho. Foca na mensagem e no conselho. E não se permita cair nesse tipo de armadilha. Então, isso é o que a gente tem, né, para o dia de hoje. Vamos refletir, vamos pensar, vamos reler o capítulo, vamos orar, né, nos versículos aí que fizerem mais sentido. E vamos observar, né, vamos ser pessoas sábias. Não tem como alcançar a sabedoria. A gente está vindo aqui diariamente, lendo. A inteligência e a sabedoria vem da prática. Então, não adianta a gente sentar, ler e não tentar praticar as coisas que a gente tem aprendido aqui, tá bom? Isso aqui é o que eu queria deixar para vocês hoje. Uma linda terça-feira. Que Deus abençoe. Se você gosta desse nosso momento, comenta, compartilha, tá? Tem muitas pessoas precisando destas palavras. E seja você também palavra na vida dos outros. Leve, né? Nós somos discípulos. Que você também leve a palavra na vida dos seus irmãos, dos mais próximos aí. Tá joia? Um beijo, fica com Deus. Até amanhã.